oficialmente, então agora bom dia, pessoal. Meu nome é Bruna, eu sou a responsável pela área comercial da ANAP. Eu estou aqui para dar as boas-vindas a vocês, também agradecer o pessoal que nos assiste online e falar um pouquinho, bem rapidamente mesmo, sobre o CONAP. Acredito que a maioria de vocês aqui já conheça. O CONAP é o Congresso Nacional de Hospitais Privados, é o principal evento da ANAP, é o maior congresso hospitalar do Brasil. Esse ano o CONAP volta ao seu formato presencial, graças a Deus, na verdade, é um evento híbrido, vai acontecer em novembro, entre os dias 7 a 11, sendo 3 dias totalmente digital e gratuito, e 2 dias totalmente presencial aqui em São Paulo, no Expo Transamérica, tá? Então, as inscrições do CONAP já estão abertas, se vocês tiverem interesse, podem falar aqui conosco, com a nossa equipe, ou podem acessar o site do CONAP para maiores informações, que é o conap.org.br. O evento presencial nos dias 10 e 11 é um evento exclusivo, um conteúdo exclusivo. A gente vai falar de saúde 2022, a mudança que o Brasil precisa. E é um evento que tem bilheteria. Então, se você trabalha em hospital associado à ANAP, você tem um desconto de 50% nesse valor, tá? R$ 1.300 para quem não é associado, R$ 650 durante o mês de julho para quem trabalha em hospital associado à ANAP. Se você quiser ganhar uma cortesia para o CONAP, você pode vir presencialmente para o café da manhã. Então, todos vocês receberam um papelzinho numérico e aí, no final da palestra, a gente vai realizar o sorteio dessa cortesia, tá? Esse incentivo vale para o pessoal que nos assiste online. Se quiserem participar nas próximas edições do Café da Manhã, a gente tem esse incentivo desse sorteio, tá? Hoje o Café da Manhã é oferecido pela TOTS, que é uma parceira da ANAP já de bastante tempo. Eu vou passar a palavra para o Rogério para vocês iniciarem o evento, tá bom? Obrigada. Pessoal, bom dia. Bom dia aqui aos presentes, presenciais e virtuais. Em nome da TOTS, gostaria de agradecer a presença de todos. Nossa longa parceria com a ANAP. É muito bom poder compartilhar um tema aí de extrema relevância, né? Não só para todas as empresas, mas especificamente para as empresas de saúde, né? Acho que espero que o conteúdo que iremos apresentar aqui seja de grande valia a todos, tá? Antes de começar, eu vou passar aqui um breve histórico aqui, um breve resumo da TOTS, né? No contexto da parte de saúde. Opa, qual é aqui? Ah, tá. Aqui é legal. Escaneie esse QR Code aí, pessoal, que aqui durante o evento nós vamos sortear 2 mochilas. Então, vou dar um tempinho aqui para vocês escanearem, cadastrarem lá no sorteio. A gente vai falar ainda hoje, no final aqui, quem foram sorteados. Então, vou dar aqui mais um minutinho aqui para vocês poderem escanear aí o QR Code. Acho que quem está em virtual aí também consegue, né? Então, vamos lá. Aqui é o próximo. Falar um pouco aqui, quem somos nós, né? Quem é a TOTS, assim, no contexto de Brasil, né? Hoje, é a maior empresa de tecnologia do Brasil. Hoje a gente pode dizer que 25% do PIB nacional passa pela TOTS, os nossos sistemas de gestão, os nossos sistemas aí dentro de vários segmentos. Nós somos a 25ª marca mais valiosa do país, mais de 65 mil clientes, focando em grandes, médios, pequenos, muitas pessoas físicas, enfim, porque a gente tem o mercado de MPN, né, micro e pequenas empresas também. Mais de 50 escritórios espalhados pelo Brasil e mais de 2 bilhões de reais investidos em P&D nos últimos 5 anos. Hoje a gente também tem orgulho de dizer que 1/3 das empresas listadas na Bolsa usam soluções TOTS. Hoje, focando aqui no nosso tema de hoje, ESG, né, que são 8 prêmios como a melhor empresa de tecnologia em práticas ESG. O mais recente foi o Guia Exame, né, que foram melhores do ESG em 2022.
50% de nossos clientes da Bolsa utilizam o TOTVS RH, 70% dessas empresas utilizam back-office soluções verticais, 80% estão há mais de 10 anos como cliente TOTVS. Acho que a nossa taxa aí de permanência de clientes é, de fato, bem longa, né? Aqui de novo, agora, falando um pouco de TOTVS, né? A TOTVS hoje ela é muito conhecida como uma empresa de gestão, mas a TOTVS aí nos últimos anos tem mudado um pouco essa panorâmica, né? Hoje nós nos caracterizamos em 3 dimensões. A gente tem de fato a dimensão de gestão, né? Que é onde a gente tem o nosso RP, o RH, a colaboração, mas a TOTVS ela tem expandido a sua alçada de abrangência dentro do mercado, né? A gente hoje trabalha e tem investido muito forte na parte de TechFin, que a gente trabalha com serviços financeiros na parte de inovação, gerando crédito para os nossos clientes, focado em antecipação de créditos, focado em diversas soluções tecnológicas para ajudar os nossos clientes na parte de gestão financeira, né? Nós temos também outra vertical da TOTVS nessas 3 dimensões, que é a parte de business performance, onde a gente ajuda o nosso cliente a vender. A gente é um parceiro do nosso cliente para que ele alavanque o seu negócio também. Dentro dessas partes de business performance, vem vários parceiros e empresas adquiridas, onde a gente tem a RD Station, né, que é uma empresa aí bem conhecida que a gente adquiriu, a Tail, que é uma empresa focada em ajudar o cliente também a vender, né, usando soluções de inteligência artificial, e um grande parceiro que nós temos aqui, que é a Vitex também, na parte de soluções de vendas, suportando os nossos clientes na parte de criação de produtos para que ele possa alavancar suas vendas, né? Focado em healthcare, né? Hoje a gente tem orgulho de dizer também que hoje a TOTVS ela tem o maior portfólio de soluções em healthcare hoje das empresas brasileiras, abrangendo tanto a parte de prestadores quanto a parte de pagadores. A gente tem uma solução muito ampla e muito completa em cima disso. Como eu falei aqui, a gente tem a maior solução para o segmento de saúde, mais de 20 milhões por ano investido em P&D, somente em saúde, na vertical de saúde, em soluções core, né? Mais de 650 clientes espalhados pelo Brasil, soluções de clientes médios e grandes, né? Hoje a gente também é a única empresa de saúde, ou até que hoje entrega uma nuvem própria dentro das suas soluções. As nossas soluções já vão embarcadas com o próprio cloud da TOTVS. O cliente ele não precisa de ficar adquirindo clouds de mercado com preços em dólar, né? Soluções modulares com alto poder de customização. Uma coisa muito importante que a TOTVS, por ser uma empresa assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande no contexto, não só na parte SG, é o exemplo que eu vou falar, mas outro ponto também, compliance com LGPD. Todas as nossas soluções já são totalmente compliant com LGPD. Uma em cada quatro operadoras hoje no Brasil usam soluções TOTVS. Isso é uma coisa importante. Mais de 6 milhões de vidas hoje são atendidas pelas verticais e planos de saúde e hospitais que a TOTVS também gerencia. Soluções TOTVS. Falando aqui um pouco do ramo de clientes, né? Assim, é um dos principais clientes em vários ramos. E aqui alguns clientes em destaque são clientes também da área de saúde da TOTVS. Tá? E um ponto importante também, a TOTVS, a gente, muitas vezes, a gente não tem a pretensão de conseguir fazer tudo, implementar tudo que os nossos clientes precisam. A TOTVS ela tem o seu braço de inovação aberta, né, de Open Innovation, que é o IDEXO. O que é o IDEXO? O IDEXO é o ecossistema da TOTVS para fazer uma conexão de startups que surgem no mercado com as soluções TOTVS e com os nossos clientes. A gente ali na Brasleme tem um espaço, um andar específico para acolher startups. As startups que fazem sentido para a gente, para as soluções TOTVS e para os nossos clientes, a gente os acolhe como a parte de incentivo a essas startups para que elas possam alavancar e decolar e fazer parte do nosso ecossistema. Em saúde, a gente tem diversos exemplos de startups que estiveram presentes dentro do IDEXO ou estão dentro do IDEXO, que fazem parte do nosso portfólio de vendas. A gente leva junto isso com a nossa força de vendas, com o nosso time comercial. A partir do momento que a gente tem esse fit, essa aderência de produto e também uma receptividade de mercado, a gente incentiva muito isso, né? É uma coisa de bastante sucesso, a gente já tem isso há alguns anos. É importante reforçar isso, que a gente está atento a isso.
e a gente vê isso como um braço forte para que a gente consiga alavancar e levar inovação aí para os nossos clientes. Agora, vamos entrar aqui um pouco no contexto ESG. Eu vou convidar aqui a minha colega Roseli, que é especialista no tema, e ela vai poder dar bastante profundidade aí para vocês. Bom dia a todas e todos. Obrigada aqui pela oportunidade de falar com vocês sobre um tema bastante relevante para o momento que a gente se encontra, né, no cenário político, econômico, social, e que todas as organizações precisam estar atentas a esse tema. Bom, eu sou Roseli Machado, sou líder de projetos estratégicos em ESG na TOTUS. Eu estou com a missão de ajudar a tracionar a nossa agenda interna também, né? Importante a gente ajudar os clientes, mas também fazer o nosso dever de casa. E também tenho o papel de construir, desenvolver, pensar soluções para a jornada da sustentabilidade dos nossos clientes. Então, o que a gente vai falar hoje aqui é sobre como a gente identifica os riscos, as oportunidades dentro dessa agenda para impulsionar aí o setor da saúde, ok? Bom, pessoal, falando sobre o conceito ESG, né, que vocês com certeza estão ouvindo falar muito no mercado, mas para a gente trazer aqui todo mundo para essa mesma página, o ESG não é novo, né, mas ele ganha uma nova roupagem a partir de 2020, com uma carta do Larry Fink, um dos maiores, o CEO de um dos maiores fundos de investimento do mundo, dizendo o seguinte: olha, agora a gente só vai investir em negócios que realmente apresentem a sustentabilidade na sua estratégia. Isso significa o quê? Significa que a gente precisa voltar para os negócios e entender como é que a gente constrói soluções, produtos, serviços, pensando em sustentabilidade. E a pandemia nos mostrou o quanto que é fundamental olhar para isso. Então, o ESG, ele acaba se tornando os critérios com os quais as empresas estão sendo avaliadas, o quanto que a sustentabilidade está permeando em todas as estruturas do negócio, ok? E aí, falando especificamente do que são essas três letrinhas, né? Environment, Social, Governance. Quando a gente olha... Opa! Quando a gente olha aqui para o ambiental, né, o E do ESG, a gente olha para a gestão de resíduos, escassez e poluição da água, eficiência energética, biodiversidade e aquecimento global. Alguns temas aqui estão longe, né, do setor da saúde, mas alguns são extremamente conhecidos, como a questão da gestão de resíduos, energia e água, né? Quando a gente vai para o social, a gente encontra aqui saúde e segurança do trabalhador, e na pandemia, olhar para a saúde e segurança dos profissionais em todas as organizações foi fundamental, e no setor da saúde fez a diferença, né? Diversidade e inclusão, a gente vive num país extremamente diverso. Como é que a gente atrai isso para dentro das organizações? Esse é um tema bastante impulsionado dentro da agenda ESG. Outro ponto, impacto em comunidades. Vocês já pensaram o quanto que as organizações de vocês impactam de forma positiva as comunidades das quais vocês estão inseridas? Isso pouco é medido, mas o ESG traz essa oportunidade da gente entender como é que o negócio ali, aquela organização está impactando de forma positiva aquela comunidade.
Gestão da cadeia de suprimentos, né? Se antes a gente olhava essa cadeia do ponto de vista do preço, do prazo, do produto, agora a gente precisa olhar essa cadeia do ponto de vista da responsabilidade socioambiental. Se eu estou me relacionando com um fornecedor que não cumpre a legislação, que está envolvido com trabalho análogo à escravidão, se é um fornecedor que tem confrontos sociais com reservas ambientais, este fornecedor ele vai impactar a reputação da minha empresa, e não importa qual segmento seja, vai ser impactado. Então, olhar para as cadeias de suprimento é um fator relevante nessa agenda. Outro ponto é a satisfação do cliente, né? O cliente, ele vem em primeiro lugar em todos os segmentos, mas no segmento de saúde, é fundamental olhar para ele com o máximo de proximidade e respeito, né? Porque é o serviço final do setor de saúde atende exatamente a essa pessoa física. Então, aqui, como que a gente constrói soluções mais sustentáveis para atrair esse cliente? E do ponto de vista da governança, a gente tem aqui toda a gestão de risco. E aqui eu trago um ponto para a gente refletir, que é a gestão de risco climático, que até então esse tema fica muito dentro dos setores como agronegócio, manufatura. Mas olha só, a gente sabe que a pandemia foi um desequilíbrio ambiental. Cientistas já dizem isso, né? E que outras doenças, outras pandemias vão surgir desse desequilíbrio ambiental. Então, considerar o risco climático no negócio, na análise do negócio, é fundamental. E, claro, no setor de saúde, a gente tem aqui muito a questão das fraudes, né? Então, isso está dentro de governança. A gente fala que dentro do ESG, o G é o pilar estruturante dessa relação, dessa agenda, porque é a partir do G que a gente vai desdobrar outras iniciativas, tá? E aí a gente tem aqui direito dos acionistas, transparência fiscal, equidade, proteção de dados, né? A LGPD, que está muito relacionado aqui também à questão do cliente, né? De manter os dados dos clientes salvaguardados, e a conduta corporativa. Então, todo o conjunto desses temas forma o que a gente chama de maturidade ESG. Quando um investidor, quando um banco está analisando o negócio para conceder um crédito, para fazer um investimento, é sob essa ótica aqui que o negócio vai ser analisado. Evidentemente que para cada setor, para cada segmento da economia, um tema é mais relevante que o outro. Por isso que a gente fala da necessidade de olhar para a materialidade do negócio, tá? E isso aqui, pessoal, não está distante de um material que a ANAP produziu recentemente e que traz ali mapeados os desafios em relação à sustentabilidade. A gente está falando aqui, ó... Opa! Peraí, que eu não me achei aqui com esse... A gente está falando aqui, ó, de um documento da ANAP que está falando exatamente sobre questões ambientais. E aqui, consumo de energia, que é um tema que tem um custo grande para o negócio, né? E é um tema que tem risco, porque vamos imaginar o seguinte, a gente teve recentemente a crise hídrica, que elevou o custo da energia convencional. E a gente está aqui em São Paulo, nesse exato momento, com apenas 40% da capacidade da represa da Cantareira. Então, a gente entra numa área de risco onde o custo da energia convencional vai subir, subindo todo o fator gerador
do negócio, né? Então, quando a gente fala precisamos olhar para uma agenda ESG, é olhar para isso aqui, entender onde está o risco e colocar uma agenda de mitigação. Aqui, uma agenda de transição de matriz energética funciona bem para um setor que tem um alto custo de energia. Então, é para isso que a gente está impulsionando as agendas ESG, para que os negócios enxerguem onde estão os riscos, né? E que isso não é exclusividade de um único segmento. Pelo contrário, todos os segmentos serão impactados, evidentemente que em escalas maiores ou menores. Mesma coisa, a água, né? Então, isso aqui tudo é o material da ANAP, tá, pessoal? Que vocês com certeza já tiveram acesso. Então, esse estudo traz exatamente a evolução aqui desses temas, energia, água, resíduos. Em 2020, teve aí uma queda nesses dados por conta da pandemia, mas ele volta a subir, né? E a gente ainda está aí com a pandemia. Então, como é que a gente olha para esses temas para poder mitigar esses riscos e colocar o negócio para rodar, né? O ESG, ele é muito governança e gestão de risco. E no final do dia, isso se traduz em desempenho financeiro. Porque se a gente reduz o risco, se a gente aumenta a governança, se a gente entende que os processos estão mais próximos de serem analisados, a gente consegue ali promover uma agenda estratégica de avanço econômico para a organização. E no final do dia, é o fator financeiro que vai falar mais alto. E tudo bem, tá, pessoal? Não tem problema a gente falar de sustentabilidade com o retorno financeiro. Se a gente precisa colocar sustentabilidade nos negócios, a gente precisa ter esse retorno financeiro. Conhece quais são os campos de vulnerabilidade do negócio, tá? Bom, tudo bem até aqui, pessoal? Claro para vocês? Legal. Esses aqui são os temas do material da ANAP, uma síntese aqui dos temas, né? Eu separei aqui dentro do ambiental, do social e da governança corporativa, para vocês fazerem a relação do que saiu nesse documento da ANAP versus os temas ESG, e como eles se cruzam, como eles têm relação direta. Então, dentro do ambiental, o que é crítico para o setor de saúde? Energia, a gestão energética, hídrica e de resíduos. Aqui, eu estou colocando um ponto que é importante o negócio ter, que é o inventário das emissões de gás efeito estufa. Por quê? Porque aqui, pessoal, tem dinheiro na mesa. E o que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que hoje o custo de vocês, nas organizações de vocês, chega a 30% com energia convencional. A partir dessa transição para uma energia renovável, esse custo vai cair. Automaticamente, a emissão de gás efeito estufa vai ser reduzida. E aí vocês têm uma conta corrente, ou seja, eu deixei de emitir gás efeito estufa, eu reduzi o meu custo operacional, então eu tenho créditos para comercializar no mercado, que a gente chama de mercado de crédito de carbono. Então, aqui é dinheiro que vem para a organização poder potencializar os seus projetos que envolvem o ambiental, o social e a governança corporativa. Então, fazer o inventário das emissões de gás efeito estufa é um ponto importante nessa agenda, ok? Quando a gente vai para o social, ó, todos esses temas aqui mapeados, né? Então, tudo está relacionado a pessoas. Eu vou analisar o meu corpo clínico, eu vou engajar pessoas, eu vou trabalhar com a retenção de talentos, eu vou trazer diversidade e inclusão
para o meu negócio, porque a partir do momento que eu trago diversidade e inclusão, eu trago inovação, eu trago novas ideias, eu trago discussões diferenciadas para os mesmos problemas. No final do dia, estão todos brigando, né, pelos mesmos potenciais, pelos mesmos colaboradores. Então, a minha missão como organização é me tornar uma organização atraente. E como que eu faço isso? Exatamente com uma agenda propositiva, né, muito bem estruturada no pilar social. E aqui também a gente encontra relação com fornecedores, relação com as operadoras de plano de saúde, ou seja, toda a mecânica aqui das relações com os diversos stakeholders do negócio está aqui dentro do social, ok? Quando a gente vai para a governança, ó, tudo que é legal, compliance, aqui está toda a regra do jogo, né? A legislação, o arcabouço legal do negócio. Então, a área de governança, ela vai promover todas as iniciativas que vai estruturar muito bem o negócio para o negócio crescer. E aqui também a gente encontra a tecnologia da informação, ou seja, tudo isso aqui precisa estar estruturado por ferramentas de tecnologia para suportar a operação. E não só para suportar a operação. Sustentabilidade é trabalhar com dados. A gente precisa buscar dados em todo momento, seja dentro dos RPs, dos sistemas de gestão, seja dados externos, fora. A gente tem comportamentos de pessoas, um clique no celular, uma mensagem que você manda no WhatsApp, um joinha lá no LinkedIn, tudo isso são dados. Como é que a gente busca esses dados, trabalha com isso, transforma em informação para justamente aplicar na estratégia do negócio. Então, tecnologia aqui é fundamental nessa jornada, ok? E aqui eu incluo gestão de riscos ambientais, né? Porque, assim, todo negócio precisa avaliar o seu risco ambiental. Qual é o risco de se construir um hospital numa determinada região? Qual é o risco de tirar, às vezes, um hospital daquela região, né? Um risco tanto do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, econômico. Então, a gestão de risco, ela é fundamental e a gestão de riscos ambientais é primordial, ok? Tudo bem aqui, pessoal? Legal. E tudo isso, né, conectado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda ONU 2030. Aqui a proposta é que cada organização entenda o que cada caixinha dessa pode significar numa estratégia da sustentabilidade. A proposta, quando uma empresa, quando uma organização adere a isso, não é tracionar todos os temas, mas sim aquilo que é material para o negócio, aquilo que tem maior risco e também maior oportunidade. E aí fica a pergunta, né, depois disso daqui, como é que a gente pode construir novas soluções, gerar valor, reduzir risco, aumentar a resiliência do negócio pelo ESG? Na nossa abordagem, a TOTUS, o que a gente tem feito? A gente tem TOTUS Gestão Estratégica ESG, que é justamente o mapeamento de todo o processo de vulnerabilidade. A gente vai fazer um diagnóstico ESG da maturidade, vai identificar cada tema dentro da organização, o que é relevante, o que não é, vai construir uma agenda de prioridade, trabalhando a gestão da mudança, com um PMO estratégico e uma gestão de indicadores e reporte, ok? Nesse modelo aqui, a nossa proposta, que a gente já vem ajudando várias organizações, é identificar onde a organização tem maior vulnerabilidade. E aqui
nesse ponto, nessa consultoria estratégica que a gente chama, a gente traz aqui para o setor de saúde o método ONA. Vocês sabem o que é isso? Acredito que sim, né? Então, esse método ONA está aqui dentro da nossa consultoria. Por quê? A gente vai fazer toda a análise do ONA, trazendo todos os indicadores, fazendo a convergência com os indicadores de sustentabilidade, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e mostrando a relevância disso, as exposições e as oportunidades para o negócio. Então, toda a nossa estratégia aqui de apoiar o setor da saúde está ancorada aqui também nesse método, tá? E aí a gente tem, então, todas essas fases aqui do processo, tá? E tudo isso estruturado pela tecnologia. É consultoria mais tecnologia. Essa consultoria, ela também carrega aqui a metodologia dos principais índices de sustentabilidade. A gente está falando de modelos estruturados globalmente, utilizados por empresas para reportar, para rastrear e reportar a sustentabilidade, tá? E cada índice desse carrega informações que vão fazer com que as organizações tenham clareza dos seus desafios em relação à agenda ESG, tá? Aqui eu trago uma informação que é exatamente como identificar o que é relevante, né, para a organização. Sempre o que é relevante é aquilo que vai impactar o negócio financeiramente, seja a curto, médio e longo prazo, seja de intensidade alta, médio ou alta, baixa, média ou alta. Então, uma vez que o negócio está exposto, que ele tem aí uma complexidade, um nível de complexidade alta e que ele vai impactar o desempenho do negócio, ele é um tema material, é um tema relevante, é um tema que precisa ser analisado com cuidado, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês que depois dessa consultoria que a gente faz, onde a gente entra lá no DNA do negócio, onde a gente estrutura toda uma agenda de prioridade, a gente traz aqui os indicadores da maturidade ESG. Esses indicadores vai dizer exatamente em cada tema como que a organização desempenho. Aqui é um exemplo do modelo ambiental, mas a gente tem do social e da governança corporativa também. E a gente traz aqui o valor no individual por tema, a média ponderada, e a gente traz também a matriz de risco, onde cada tema é avaliado no individual, tá? A solução também proporciona visibilidade de projetos. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, vamos tracionar agora uma agenda de eficiência hídrica. Vamos fazer projetos para substituir o modelo atual, tentar captar água, utilizar outras formas de captura de água. Isso vira um projeto dentro da organização. Esse projeto, ele vai ser analisado, ele vai ser monitorado do ponto de vista do investimento, do prazo, da equipe, do risco, do link que se faz com os objetivos de desenvolvimento estratégico, desenvolvimento sustentável e os objetivos estratégicos da companhia. Então, tudo isso aqui vai estar exatamente mapeado dentro de uma plataforma onde todo mundo que está envolvido na agenda tem acesso e tem informações ao mesmo tempo. Porque um dos desafios da gente reportar a sustentabilidade é justamente não ter ali uma ferramenta que traga todos esses dados
de uma forma clara, transparente e ágil para a tomada de decisão, tá? A plataforma, ela ainda possibilita que várias pessoas interajam, tá? Ela traz aqui pontos de comunicação, ela traz a visibilidade dos dashes, de todos os indicadores, e não só os indicadores de sustentabilidade, mas os indicadores, por exemplo, da área de eficiência operacional de uma determinada área, indicadores de um projeto, tá? Aqui a gente traz também toda a evolução dessa jornada. Então, vamos dizer o seguinte, que vocês têm um compromisso assumido para reduzir as emissões de gás efeito estufa. Isso vai ser numa jornada crescente. Então, como é que a gente acompanha isso? A plataforma possibilita que essa movimentação das ações sejam exatamente acompanhadas, aferidas, monitoradas e, se precisar mudar a rota, a plataforma está ali dando todos os insights, as informações para isso, ok? Outro ponto também, aqui a gente vai ter exatamente a visão de quanto dentro da organização tem em relação a elementos como custo, né? Qual é o investimento disso, qual é o compartilhamento dessa iniciativa com uma ou outra a região, né? Ou outra filial. Então, todas as informações estão aqui. Ambiente compartilhado das reuniões, da comunicação, toda a análise do andamento da situação envolvendo todas as áreas da companhia, tá? Aqui os dashes, e aqui tem uma coisa muito legal que é o seguinte, vamos imaginar que vocês tenham lá 3 hospitais, cada unidade tem um projeto diferente. É possível puxar os projetos via georreferência. Então, na unidade da Zona Sul, eu tenho um projeto ali de diversidade e inclusão. Na unidade da Zona Norte, eu tenho um projeto de energia. Então, cada projeto tem ali o seu time, os seus indicadores. Por um clique aqui. Uma plataforma, tá, pessoal? Então, só para vocês entenderem que a gente está falando de uma grande plataforma que traz todos os dados, todas as informações de tudo que está sendo feito em termos de estratégia ESG da companhia, tá? E aí, por que implementar o ESG, né? Até aqui eu falei do que a gente está fazendo, né, do que a gente já tem aí feito com os nossos clientes, mas vocês devem se perguntar, por que eu, organização, vou implementar uma agenda ESG? Primeiro, pessoal, que quem não implementar essa agenda vai continuar num buraco de risco, porque as incertezas, elas estão aumentando. E a gente agora tem incertezas diversas, né? E muitos negócios possuem riscos tão eminentes que que estão ali na rota de extinção do negócio, né? O setor da saúde tem um aspecto. Tudo que acontece de risco nos outros setores, o dano está para a saúde, vocês já repararam? Vamos imaginar, setor de agronegócio, usou muito fertilizante, contaminou, aumento de incidência de casos de câncer, vai parar lá para o hospital, saúde atender. Manufatura, mineração lá, o acidente que deu lá em Brumadinho, sobrou para quem atender as vítimas, né? Pandemia, sobrou para quem atender as vítimas.
Então, o setor de saúde tem, assim, uma grande responsabilidade de cobrir o dano do outro, né? Porque a saúde da população é afetada diretamente por diversas formas. Não tem saneamento, a população fica mais doente. Aumenta a violência, a população é que sofre com isso. O hospital que precisa dar todo esse amparato, né, na saúde. Então, aqui colocar o ESG na estratégia do negócio, na saúde, é fundamental e primordial para que os negócios continuem a existir, né? E para que esse atendimento seja feito dentro de condições realmente saudáveis do ponto de vista financeiro também, né? Porque eu imagino o quanto que vocês que estão nas suas organizações tiveram aí que se virar nos 30 na pandemia. Imagina a gente ter agora outros eventos relacionados a isso que estão. Então, olhar para o ESG é olhar para risco e maior governança. Outro ponto também é que, para atrair investimento, a gente precisa, como organização, mostrar que o negócio faz sentido, que o negócio tem resiliência, que o negócio tem credibilidade. Não basta mais mandar os balanços, não basta mais dizer que a gente está no azul. A gente tem que mostrar que o negócio vai ter perenidade, que ele suporta ali as adversidades, as questões econômicas, sociais, políticas, né? E como é que a gente mostra isso? Evidenciando uma agenda de ESG no detalhe, analisando o risco, analisando a oportunidade que o negócio pode promover através da agenda. Tá? Já existem bancos ofertando crédito com taxas menores a partir da comprovação de que a organização está tracionando uma agenda ESG. Então, isso é também um estímulo bastante interessante, né? E falando em governança, se a gente tem o negócio de uma forma mais estruturada, fica mais fácil para tomar decisão e fica mais fácil também para a gente identificar quais são os nossos pontos de melhoria. E uma agenda ESG é melhoria contínua, pessoal. Ela não começa e termina no dia seguinte, ela evolui. A gente costuma dizer que é uma jornada, porque você vai adquirindo maturidade, né? Há 2 semanas atrás, eu estava ali no evento da Exame, eu não sei se tem alguém aqui do DASA, da Redditor, do Fleury, não? A gente estava lá, a TOTVS ganhou como uma das melhores empresas de tecnologia em ESG, e essas 3 organizações ganharam também como melhor empresas do setor de saúde em ESG, né? São clientes TOTVS, tá? E eu conversei ali com eles e eles falaram, olha, é uma jornada, a gente começou, fez isso aqui, ganhamos maturidade, evoluímos, monitoramos, conseguimos capitalizar aqui o investimento, vamos para o outro passo. E assim vai. Mas todos falaram uma coisa bastante interessante. A organização ficou muito mais segura na tomada de decisão. A organização, o time estratégico está muito mais coeso, porque agora consegue entender exatamente onde estão os campos de vulnerabilidade relacionado a questões que antes não eram mapeadas, né? Quem é que mapeava? Quem é que mapeia mudança do clima no setor da saúde? Vocês já ouviram isso? Não mapeia. Agora vai precisar mapear. Por quê? Porque as mudanças climáticas vão afetar na saúde das pessoas, vão colocar as pessoas para situações mais vulneráveis, né? E, de novo, o dano vai estar lá na área de saúde.
Então, é fundamental pensar em como tracionar essa agenda, tá? E tem dinheiro na mesa, como eu falei, pessoal. A partir do momento que se olha, se enxerga as vulnerabilidades, os pontos de gap na operação, uma agenda de mitigação proporciona atrair ali investimentos, atrair crédito, né? Atrair dinheiro para tracionar outras questões, tá? E no final do dia, né, pessoal, isso reflete no desempenho financeiro da organização. Incentivos ambientais, quando a gente faz uma agenda de gestão de resíduos consistente, a gente tem aí o movimento do governo federal, que é o Recicla Mais, que proporciona um retorno financeiro para as organizações que estão olhando a parte de resíduos. A gente tem pessoas mais engajadas quando a gente traciona uma agenda de diversidade e inclusão, eficiência operacional, quando a gente consegue enxergar os nossos campos de vulnerabilidade, gestão de custo mais próxima daquilo que é real e concreto quando olha para o ESG, melhora na gestão de risco, então, incluindo o risco climático, né, fica, de fato, uma gestão de risco mais ampla, e tudo isso está atrelado exatamente ao ESG. Então, o que a gente está falando aqui? É olhar o risco, olhar para a governança e melhorar o desempenho econômico das organizações. Ok? E aqui eu quero deixar como um último recadinho para vocês, para a gente iniciar aqui um bate-papo, que é o seguinte: vocês nos conhecem como uma empresa de gestão de RPs, né? de sistema de gestão. E a gente nasceu e vai continuar ajudando vocês com sistemas de gestão integrado. Mas a gente também pode ajudar vocês na jornada da sustentabilidade. A gente tem especialistas no assunto, a gente tem credibilidade, reconhecimento e a gente conhece muito bem o negócio. Isso faz a diferença. Então, contem conosco na jornada da sustentabilidade dos negócios de vocês, ok? Eu abro aqui agora para perguntas, para a gente bater um papo antes da gente sortear aqui o brinde do dia. Dúvidas? Posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Como você chama? Mila Spiden. Lilian, você é de onde? Desculpa, Mila Spiden. Desculpa. Atualmente estou como pesquisadora, estou escrevendo livros sobre a saúde em hospitais. Esse modelo de negócio, não é arrepiante, é muito bonito, tal. Tem algum hospital que você vê que está aplicando esse modelo? Tem Obrigada. vários. Albert Einstein, São Luís, Sírio-Libanês. Bom, Redditor, que eu falei que é o São Luís, né, ganhou o prêmio há 2 semanas atrás como um dos melhores hospitais em ESG, né? Isso não significa que eles sejam os melhores, que está tudo certinho, não. Significa que eles deram um passo, aquilo que eu falei, construíram esse primeiro passo de uma forma muito bem estruturada, conseguiram atrair, rentabilizar esse esforço e estão indo para o próximo passo. Então, eles estão se mexendo, sim. Principalmente, quem está na Bolsa de Valores, é inevitável não olhar para o ESG, principalmente quem pretende fazer aquisições, principalmente quem está dentro de uma estrutura que está buscando investimento. Como que a Patrícia Lombardi, da Schneider, como a gente sabe que existe uma falta de maturidade na estrutura, seja ESG, seja estrutura como todo em vários hospitais, e quando a gente fala de exemplos, são sempre os mesmos, né? Brasil como na América Latina, né? Mas como você vê a evolução da maturidade para ir nesse sentido de hospitais regionais? Vou citar um exemplo que é bem pulverizado, a Unimed, que é muito forte no interior, né? E também nos hospitais públicos. Como que vocês veem isso?
Olha só, eu tenho conversado com bastante pessoas a respeito disso, não só para o setor da saúde, mas para outros setores, né? Quando a gente vai para o agro, por exemplo, existe um desafio da gente atrair os pequenos produtores para a agenda global das grandes organizações. Mesma coisa na manufatura, né? Como é que eu atraio aquele fornecedor menor para essa agenda, né? Então, isso é um desafio comum de todos os setores. No caso da saúde, o que a gente está observando, né? Os grandes acabam puxando os menores. Por quê? Porque não faz sentido uma organização menor não se preocupar com isso, principalmente do ponto de vista do custo. E talvez num setor menor, numa organização menor, talvez não, é muito mais fácil implementar. Por quê? Porque a gente tira um pouco de todos aqueles elementos que são mais complexos de uma grande estrutura. A gente foca naquilo que é prioritário para o negócio. E aí o negócio se estrutura e tem capacidade de crescer e alçar outros voos, né? Agora, eu sempre falo que, assim, quando tem dinheiro na mesa, fica muito mais fácil de impulsionar, né? O que a gente está observando também é que esses pequenos hospitais, esses hospitais públicos, eles estão sendo estimulados aí para uma agenda de ESG para gerir melhor o custo do negócio, porque está ficando inviável o descontrole, né? Não tem insumo, por quê? Porque não fez ali uma análise direito do que precisava, da capacidade versus a demanda. São elementos básicos. Isso é ESG, gente. Quando a gente busca governança, quando a gente busca entender. Claro que ele vem de uma forma diferente para um setor menor, né? Para uma organização menor do que uma organização maior. Tá? Mas esse movimento está acontecendo, sim. Eu tive também num evento específico do setor público, tá? Há 2 meses atrás, muitos hospitais, Secretaria da Educação dos estados, todos querendo saber como é que poderia olhar para o ESG e implementar as práticas, né? Então, a gente está falando muito com o setor público sobre isso também, tá? Santa Casa Sobrado Câmara. Uma pergunta, talvez você não tenha entendido. A TOTUS precisa de uma certificação de alguém, de alguma agência, da ONU, talvez até para usar a agenda, para poder ofertar isso, ou não precisa? As práticas são bem conhecidas, né? Então... Não, apesar da TOTUS ser signatária, tá, do Pacto Global da ONU, nós somos signatários desde 2014. Legal. A gente tem ali dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável as nossas caixinhas, que são caras para nós, né, do ponto de vista de tracionar a agenda interna, mas a gente, nenhuma consultoria, nenhuma empresa precisa ter ali um certificado para ajudar, uma chancela para ajudar outras empresas. Legal. Porque nós não estamos na figura de certificadora, tá? A nossa proposta aqui é colocar a tecnologia, colocar o nosso conhecimento de consultoria e a tecnologia a serviço da estratégia do negócio. Essa seria a segunda pergunta. Então, a terceira, se me cabe. Em questão, agora falando em dinheiro, dá para se medir ou tem algum caso já que possa falar, olha, o retorno disso foi tanto tempo, foi rápido, foi mais longo? Depende da organização, tá? Depende do modelo de negócio do segmento. Eu faço projetos em indústria, por exemplo. Tem indústria que já está trazendo de volta o retorno da iniciativa, já está conseguindo observar esse retorno. E esse retorno ele acontece de diversas formas, tá? Na agenda ambiental, redução de riscos relacionados à legislação.
redução, por exemplo, aumento da captação de embalagens, por exemplo, né, no resíduos, troca, às vezes, né? Você captura uma embalagem e você leva para manufaturar em outra empresa que vai utilizar aquela embalagem como uma matéria-prima. Esse jogo que a gente chama de economia circular tem um dinheiro na mesa aí, né? Dividendos diferentes. Né? Exatamente. Legal, muito obrigado. Na saúde, no social, por exemplo, quando você está ali construindo uma agenda de atração, retenção, a gente já começa a medir ali a efetividade da atração e retenção dos colaboradores, né? As pesquisas de engajamento, melhor atendimento no cliente, nível de NPS subindo, né? Então, você tem várias formas de medir. Esse retorno, ele vem de diversas formas. Evidentemente que uma agenda de descarbonização traz um retorno financeiro palpável, né? E a curto prazo. Então, essa é uma agenda que muitas organizações estão buscando, porque é aí que realmente tem um grande volume de dinheiro para incentivar outras demandas. Ok? Muito obrigado. Mais alguém, pessoal? Bom dia, Roseli. Eu sou advogado em LGPD, então fiquei com uma curiosidade. Como é a LGPD à luz da ESG, né? Porque eu vi ali a proteção de dados e tal. Então, qual é o maior desafio que vocês têm assim na implementação, enfim? A gente tem feito vários projetos em diversas empresas dos mais variados segmentos, tá? E tem tido bastante sucesso, porque, assim, a premissa do LGPD, e claro, eu não sou advogada, é a proteção ali do dado, né? E como que isso se dá? Primeiro, você tem que ter ali todo um conhecimento legal, né? Quando a gente vai fazer projetos, inclusive, a gente faz junto com pessoas especializadas, né, na parte legal. Tem a parte de processo e tem a parte de tecnologia, né? Então, é uma solução desenhada de forma colaborativa, né? E a gente observa o seguinte: houve um grande engajamento das empresas para fazer isso mesmo, porque existem pesquisas que um dos investimentos que vai acontecer em grande escala é a proteção de dados, né? Cybersecurity. Então, isso está sendo muito impulsionado, né? A gente vê órgãos, setor público, privado, sendo diariamente invadido. Então, os dados, eles são o novo, né? O grande valor que se tem hoje são os dados, porque a partir dali você pode fazer o que você quiser, né? Então, a proteção dos dados, ela passa a ser vista como um ponto de alta complexidade dentro da agenda ESG, porque não adianta fazer tudo aquilo e você não ter a proteção dos dados, tanto os dados individuais, né, de pessoas físicas, quanto a de pessoa jurídica. Então, essa tem sido aí uma jornada bastante intensa das organizações. Isso está crescendo. O Brasil aqui é muito diferente de outros países como a Europa, por exemplo, né? Lá na Europa, a LGPD entrou em todos os segmentos. Aqui não. É um segmento dá um passo, implanta, e o outro vai lá e dá outro passo. Não entra uniformemente, né? Parece que um vai vendo se o negócio vai funcionando, né? Se vai realmente ser válido, e aí vai aderindo. Mas esse processo está crescente. Tá? A gente tem uma pergunta de quem está assistindo de casa.
O Erasmo ele quer saber se implantar o ESG nas empresas é um grande desafio e quais são as dificuldades para implantar no setor de saúde pública. É um desafio, sim, Erasmo, não é fácil, né? Mas a partir do momento que você tem clareza do que é material para o negócio, fica mais fácil. O que é material? É aquilo que realmente vai impactar. Porque quando a gente fala, né, do ESG, são vários temas. Uma empresa não vai conseguir tracionar tudo ao mesmo tempo, fica muito complexo. Reconhecer aquilo que vai causar o maior risco, maior dano e também ter uma oportunidade é ponto de partida. E aí fica mais fácil, porque você reconhece exatamente qual é a fase que você está e para onde você tem que ir. No setor público, a gente tem um desafio que está relacionado à questão das políticas públicas, orçamento, dependendo da região que esteja, isso se torna um desafio ainda maior, né? Porque a gente sabe que um hospital aqui em São Paulo, do setor público, ele tem uma forma de atuar diferente de um hospital do setor público que está numa cidade pequena do interior de Goiás, né? Então, são traçadas linhas de rotas diferentes, né? Muitas vezes a gente tem que começar com ações de engajamento, levar conhecimento, levar conceito, engajar o pessoal, mostrar a relevância, a importância disso, né? Então, o desafio está mais nesse processo de conceito primeiro, né? A partir do momento que se reconhece a importância, que o conceito está expandido, que reconhece o valor, implementar a partir do reconhecimento do que é material, fica mais fácil. Tá? E que é o grande desafio, tá, pessoal? Não é só do setor público, não é só do setor privado, não é só do setor de saúde, mas é do geral. O tema ainda fica muito nebuloso, né? O que é isso? Como que eu implemento? Qual é o ponto de partida? Por isso que o nosso papel aqui na TOTUS é também de viabilizar esse conceito, né? De levar, de disseminar o conceito, de colocar aí essas informações disponíveis para que as organizações dêem um passo à frente nessa iniciativa. O Erasmo tem mais uma pergunta. Ele diz assim: entendemos que para a plenitude do ESG, o caminho inicial é ter governança e compliance. Os estabelecimentos de saúde têm recurso para esse investimento, principalmente na área pública? Não, né? Até porque quando a gente fala de governança e compliance dentro do setor público, por coincidência, tá, pessoal? Eu também sou professora e eu também sou mestranda de políticas públicas. Então, vou falar um pouquinho aqui dessa seara, né? No setor público, a governança, o compliance, muda conforme muda o governo, né? Então, se no governo você tem maior nível de governança, você investe em processos, em transparência, e vem um outro que não tem esse propósito, essa governança cai por terra, né? Então, começa daí. Mas eu acho que, como profissionais do setor público, a gente pode ir construindo esse caminho de uma forma orgânica, né? A partir dos processos que a gente vai desenvolvendo dentro das organizações, dentro das estruturas. E quando a gente fala também de governança, de compliance, a gente tem um mundo de coisas, né? Se vocês entrarem lá, por exemplo, no site da TOTUS, vocês vão ver que a gente tem política de governança para tudo. Por isso que a TOTUS foi reconhecida como uma empresa em melhores práticas de ESG, e o G é um ponto muito forte para nós, né? Só que a gente está falando de uma organização grande. Às vezes, para o setor público, meia dúzia de políticas de governança bem estruturada dá o tom maior da governança, né? Se você enxergar o que é fundamental ali dentro da organização,
uma, duas políticas, você vai fazendo aos poucos, né? Constrói a política, implementa, aí você já tem uma notazinha ali, né? Já tem um nível no processo um pouco mais maduro. E assim vai. É uma constância, né? A gente tem um modelo muito interessante que é da Estônia, né? Que a Estônia é um dos países mais digitalizados do mundo em termos de ofertas de serviço público, né? Então, lá a gente observa que tudo é digital e muito mais fácil, não se perde tempo com a burocracia. E o fato da tecnologia ajudá-los nesse modelo, né, de servir o cidadão com mais agilidade, também proporcionou que eles construíssem um modelo de governança bastante interessante. Então, ficou muito bem estruturado, né? Claro que a gente está falando de um país, a Estônia é um país pequeno em comparação ao Brasil, né? Brasil, a gente tem vários países dentro de um só, mas talvez para o setor público vocês possam se inspirar ali no case da Estônia para começar a trazer alguns elementos de governança para a organização. Tá? Roseli, Antônio, sou dos Centros Médicos São Nicolas em Suzano. Só não é bem uma dúvida, né? Mas como que vocês administram nas prefeituras a questão orçamentária? Porque para implementar um novo negócio, uma nova consultoria, enfim, você tem que ter uma previsão orçamentária de um exercício anterior. E às vezes muda a gestão nesse período. Como está sendo isso? Você encerra ali a consultoria e se a nova gestão não quiser, para no meio? Ou há uma continuidade sobre isso? Não, eu não sou especificamente do setor público, tá? Quem está aqui também não é, mas eu tenho um bom relacionamento lá com o time, sei mais ou menos te dar uma orientação nesse caso, né? Os nossos contratos com o setor público, ele parte de um escopo mais fechado, né? Então, uma vez que esse escopo está delineado, independente da mudança, né, de um mandato para o outro, ele segue aquilo que foi delimitado, né? Então, é uma agenda um pouco mais fechada, diferente do setor privado, que tem uma agenda mais aberta, porque ele consegue, ao longo dessa jornada, mudar os aspectos dessa entrega, né? Então, no setor privado, eu resolvi que agora saiu um decreto do governo que vai incentivar coleta de resíduos, né? Então, o setor privado ele tem essa flexibilidade de mudar essa estratégia e realocar ali as iniciativas. No setor público, não. Então, fica o escopo mais fechado e aí a gente trabalha dessa forma, com um contrato mais fechado. E quando a gente já está ali e que aquela atividade é uma atividade que não tem concorrência, né, a gente acaba dando a continuidade por questão legal, né, o próprio modelo de licitação e tudo mais permite que a consultoria avance no mesmo modelo que foi pactuado anteriormente. Legal. E com relação à parte privada, você comentou alguns cases que vocês já tiveram aqui em São Paulo, Redditor, enfim. Como que é o engajamento das equipes que estão ali na base da pirâmide? A informação permeia até eles são engajados? Como que é esse engajamento dessa classe ali desses hospitais? Deixa eu só corrigir uma informação. Redditor é cliente nosso, tá? Mas não é especificamente dessa solução aqui, tá? Um outro cliente, então, que vocês já estão implementando? Mas eles são clientes nossos de outros produtos. O que acontece, né? Quando a gente entra numa empresa para fazer esse mapeamento, que é o diagnóstico da maturidade, a gente também observa como que as pessoas lidam com esse tema internamente. Por isso que vocês viram ali, tinha uma parte que é a gestão da mudança. Gestão da mudança é o momento que a gente vai interagir com as pessoas, é aquele momento que nós vamos construir iniciativas para a pessoa mudar aquele mindset dela e entender que a sustentabilidade não é uma estratégia diferente da estratégia da empresa, que as duas elas se unificam,
né? O que a gente quer aqui no final do dia é que a sustentabilidade esteja na estratégia. Então, nós vamos trabalhar pessoas mostrando exatamente quais são os ganhos que ela vai ter numa atividade dessa, né? E que ela não está mudando de um processo para outro no sentido, olha, eu vou fazer assim, isso, e agora eu vou fazer assim, e eu vou ter que fazer 2 coisas no dia, não. Ela vai assimilando toda essa informação e colocando isso nas atividades diárias, né? E a gente aplica algumas técnicas, a gente trabalha muito fortemente com iniciativas que vão fazer com que as pessoas se engajem naquele tema. A gente tem conseguido aí bastante sucesso nisso, as pessoas têm visto que realmente isso faz sentido e elas têm levado as iniciativas para fora da organização. Então, elas têm comentado assim, olha, passei em casa a fazer a separação do resíduo, passei a separar o resíduo e a levar na cooperativa, coloquei um painel solar na minha residência, economizei aqui energia, deixei de fazer um processo. Então, você vai mudando. É uma mudança cultural que a gente precisa fazer aqui no Brasil, né, pessoal? Quando a gente se compara na Europa, né? A Europa ela teve menos impacto na pandemia com relação à perda de receita, né? A perda da economia, do ponto de vista financeiro das pessoas. Porque lá as pessoas elas não estão nesse momento que nós estamos aqui de sempre estar ali consumindo mais, investindo mais, né? Então, na Europa foi mais tranquilo. O que a gente tem que fazer aqui como sociedade agora no Brasil é colocar a sustentabilidade nos negócios para que esse processo seja menos traumático para a gente quando da incidência de uma nova pandemia, dos retornos dos transtornos que as mudanças climáticas vão causar nos negócios e na sociedade. Então, é uma mudança de chave mesmo. A gente vai precisar repensar as nossas estratégias de negócio, repensar os nossos comportamentos individuais, né? E a tecnologia ela vai vir muito para ajudar isso. Ela está aí disponível com dados, com informações, para que a gente tenha clareza do que a gente precisa melhorar, do que a gente precisa mudar, como que a organização pode dar esse salto qualitativo na gestão e trazer um retorno financeiro mais sustentável e mais a longo prazo. Ok? É isso? Bom, pessoal, muito obrigada.